Palmeiras 1, Fluminense também 1. Mexidas do Abel, Fernando Diniz no comando do Fluminense e Paulo Henrique Ganso, que sai lesionado. Começando com você, Antero. Olha, para mim esse é um jogo interessante que mostra o tanto de dificuldade que times como o Palmeiras, Flamengo, Atlético, que aliás nesse final de semana, né, não venceram, terão nessa caminhada de tentarem mostrar que são candidatos fortes e favoritos até ao título. Porque há equipes que estão melhorando, que estão crescendo, claro, estamos nos baseando nesse começo de campeonato. Fluminense é um desses times, que agora tem até um outro astral. O Palmeiras começou muito bem, depois o Fluminense conseguiu até se equilibrar. Teve um momento no segundo tempo que o jogo estava ali pau a pau. Botafogo, por exemplo, também dando sinais de crescimento. O próprio São Paulo, temos o Bragantino, tem o Corinthians liderando. Enfim, para mim isso foi uma boa prova do que espera, né, o Palmeiras na competição. O Palmeiras que já perdeu imerecidamente na estreia em casa para o Ceará, teve dificuldade contra o Goiás, teve um jogo bom e fora de casa contra o Flamengo, também não venceu. Um Palmeiras que começou com a sua força máxima, aí a gente fala aquele time que é o principal, né, quase todos, e não criou muito, mas teve um momento, quando fez o gol, que tinha uma postura sólida, que dava realmente a impressão de que venceria, mesmo que fosse por 1-0. O Diniz mexeu, entrou o Caio e entrou muito bem. E numa arrancada muito interessante pelo lado direito, que saiu o gol de empate. E a gente viu um lance também que eu fiquei na dúvida se foi pênalti ou não pro Palmeiras, no choque do Rony, do Fábio. Vamos colocar depois. 6 pontos o time do Palmeiras, 13ª posição. A metade do líder, que tem 12. Tem uma certa preocupação já com relação ao Brasileirão? É pouco, né? O Abel sabe disso. Ele entra com o time inteiro. Durante o jogo, ele troca os dois laterais para ter mais velocidade, mais força no ataque. Então... E surte efeito, né? Até surte efeito, mas na prática faltaram os tais dos 3 pontos. Eu acho que o melhor momento do Palmeiras no jogo é justamente quando ele faz o gol, né? O Dudu tinha perdido uma ótima oportunidade, também por mérito do Fábio. Acabado de trocar de lado, que né? tinha pegado uma defesa que ele tinha feito. Aquela defesa, né? Foi um lance importante do jogo. Mas no todo ficou esse gosto de que tinha que fazer mais, né? De todos os tropeços que o Antero falou, talvez esse seja com mais elementos a lamentar. Primeiro, essa questão do time inteiro. Em casa, e hoje era casa mesmo, o Palmeiras que andou apartado de sua casa, hoje jogou mesmo em sua casa. Do outro lado, tem o mérito do adversário. O Fluminense é um desses clubes aí, desses times do chamado segundo bloco. Fora os favoritos, se ele não é melhor que um São Paulo, um Corinthians, eventualmente qualquer outro que apareça aí no bloco logo depois dos 3, pior o Fluminense também não é. E o Diniz foi muito feliz na mexida, né? A mexida foi fundamental para o resultado final do jogo. Então somou tudo isso, mas ficou esse gosto ruim na boca do palmeirense. É que é começo de campeonato, mas sabe qual é o resultado que se lamenta? É se mais adiante o Fluminense estiver lá embaixo na zona de rebaixamento. Ou se o Ceará, ou se o Flamengo, sei lá, o Goiás. Aí que você fala, puxa, não podia ter perdido pontos para esse. Mas é começo de campeonato, você não dá ainda para ter mensurar direito se vai seguir, vai fazer uma trajetória bacana, se vai ser só fogo de palha e tudo mais. Tem a impressão de que nas contas, que todas as comissões técnicas fazem, né? Para eu chegar ao título, Libertadores, para eu não cair, talvez os 3 pontos contra o Ceará deviam estar naquela conta de, bom, em casa, estreia, isso aqui, contra o próprio Goiás e tal. Essa conta aí é interessante, porque tem uma realidade, né, que fala assim, olha, aquele adversário fora que a gente poderia ganhar 1 ponto empatando, agora tem que ser uma vitória. Mas quanto mais você anda, mais você percebe que isso não é uma realidade mudar. Não é uma coisa científica. Quando o Palmeiras não ganha do Goiás, eu falei, bom, para título, esse é o tipo de ponto, esses 2 pontos que o Palmeiras deixou em Goiás, que o Atlético Mineiro e o Flamengo não deixarão. O Galo já deixou. Os mesmos 2 pontos que o Palmeiras deixou, o Galo deixou em Goiás. Sim. Não, eu falei, é uma conta de começo de temporada, mas ela é hipotética. Por exemplo, quando a gente fala, pegou uma tabela mais fácil, uma tabela mais difícil. O resumo é o seguinte,
E isso a gente vai vendo à medida que o campeonato avança. Eu sempre lembro, era garotinho, quando os estaduais eram importantes, Oswaldo Brandão, faz tempo. Oswaldo Brandão dizia o seguinte, um antológico, mítico treinador: campeonato você ganha em cima dos pequenos, quando os estaduais eram importantes. O que ele dizia? Queria dizer o seguinte: grande rouba ponto de grande. Hoje, transportando essa frase para o Campeonato Brasileiro você ganha dos times que estão da 12ª, 13ª em diante. Não necessariamente se fala grande ou pequeno. Teve ano que o Palmeiras ganhou do Internacional em casa e falou, é campeão, porque era um ano que o Internacional estava mal e estava caindo. Então você não pode perder pontos para times que estão em fase ruim. Mas como é começo de campeonato, um começo de campeonato tão estranho, não dá para você determinar quem é que está na fase ruim. É o Fortaleza hoje, por exemplo? O Palmeiras está abaixo. Exato. O Palmeiras hoje... Não pode aumentar esse número de pontos aí. Porque o número de pontos já começa a ser significativo. O Palmeiras está a quantos pontos da liderança agora? 6 pontos. 6 pontos. O Corinthians tem 12 líderes. Duas rodadas. Ele disputou 15 pontos e perdeu 9. Então, 6 pontos de diferença. Duas coisas me chamaram a atenção no jogo de hoje. Primeiro, a forma aberta como os jogadores do Fluminense já estão praticando o futebol que normalmente o Diniz procura incutir nas suas equipes. Então, não dá para dizer que ele fez muitos trabalhos desde que ele chegou, né? Né? E mesmo correndo riscos, mesmo com o Fábio, aparentemente, então eu não estou fazendo aqui uma crítica ao Fábio, mas aparentemente ainda um pouco desconfortável com a quantidade de vezes em que a bola passou pelos pés dele, em movimentos que foram reiniciados e ele teve que continuar a sequência de passes, a forma como o Palmeiras entendendo isso, e era claro, né? E algumas erradas. O que o Abel falou? Esse time vai tentar jogar de um jeito e ele não está pronto para fazer isso ainda. É aqui que nós podemos investir. O Abel é muito atento aos defeitos do time adversário. Os defeitos circunstanciais e os defeitos que todo time tem. Ele encontra e investe. Tentou fazer isso, ficou perto de conseguir algumas vezes no primeiro tempo, mas o Fluminense, de uma forma ou de outra, mesmo com bola para lateral, às vezes, né, tirando a bola de perto da área, conseguiu escapar. Essa foi uma coisa. E mesmo depois que perdeu o Ganso. E perder o Ganso hoje, com o nível de influência que o Ganso tem no time do Fluminense, desde a época que o Abel era o técnico, e que terá com esse, entre aspas, novo futebol proposto pelo Diniz, é uma perda grande para ele num jogo como esse. Mesmo depois, o Fluminense continuou se comportando bem do ponto de vista dessa circulação da bola. Mas o que mais me chama a atenção, e eu lembro de uma entrevista do Abel depois de um jogo, em que ele fala assim, qual foi o jogo que o Palmeiras saiu perdendo e empatou? Foi Libertadores? Goiás? Não. Não. E empatou ou ganhou? E ganhou. O Independente Petroleiro. Não, mas não foi esse. Ele falou assim, deveríamos ter sido nós a sair na frente. Então, por que ele fala isso? Porque o Palmeiras é uma equipe com uma ideia de jogo bastante clara. Não é o jogo com o Juazeirense na Copa do Brasil? Isso, esse jogo. Ele fala, nós deveríamos ter saído na frente. Por quê? Porque na Arena Barueri. Quando o Palmeiras se coloca em vantagem, ele molda o jogo para aquilo que ele entende ser o melhor. Todos eles acham que pensam assim. O Palmeiras é o que mais faz isso. E ele conseguiu. E ele conseguiu fazer isso hoje. Desperdiçou 2 pontos em casa num contra-ataque permitido em vantagem, no seu estádio. Com erros de posicionamento, não foi só um jogador que errou defensivamente nessa jogada. Ele está sendo mais criticado do que os outros. Erros de posicionamento, erros defensivos que não são comuns, não são próprios do time do Palmeiras. E merecidamente, porque eu acho que o Fluminense não... Erro no lado esquerdo da jogada, erro no cruzamento, erro também ninguém marcando o Cano. Eram 4 jogadores no contra-ataque do Fluminense perdeu um gol ali contra 2 do Palmeiras. Você está falando da defesa do Fábio? Sim. Aquela ele bateu cruzado. Se ele pega ela de jeito, ele bate no canto esquerdo do goleiro. Ele tentou. Você diz no gol do Dudu? No gol perdido. Ah, tá. No gol perdido. Porque o Palmeiras teve... O Palmeiras partiu do princípio que futebol joga melhor quem cria mais e concede menos chances. O Palmeiras criou mais e concedeu menos chances ao Fluminense, que é natural. O gol que o Fábio defende aqui, não a bola que o Dudu tenta, parecida com o gol que ele fez contra o Corinthians. Não. Ali essa é uma jogada difícil, de brilho técnico e tal. Sim, Dudu deveria ter feito o gol. Sim, muito mais dele que do goleiro, aquela bola. 10 jogadas como essa, ele faz 8 gols. Aquela bola que ela vem, se ele está até na posição... Cruzamento da esquerda para a direita... Ele bate e vai no canto esquerdo do goleiro. Ele bate cruzado, vai no direito. Então,
O próprio Fábio está caindo, achando que ele ia chutar para o lado esquerdo. E por Ela isso bate no Fábio. Aí tira nele. Porque eu achei... o Palmeiras não é um time que costuma errar nessa coisa da marcação, principalmente depois de ter o placar de vantagem. Mas eu acho que o Palmeiras fez um jogo bom. Eu preciso sempre considerar o Palmeiras atual, porque as pessoas estão levando em conta muito o que o Palmeiras tem feito na Libertadores. O Palmeiras tem feito o que é preciso na Libertadores contra times muito fracos. Muito fracos. E isso não é um demérito, tá? Eu sempre digo o seguinte... Sorte é bênção. Alguns aproveitam. Quem não aproveita, comete um pecado. O Palmeiras está aproveitando a sorte de ter caído num grupo muito fácil, atropelou, rodou jogadores, né? Vai terminar como o melhor time da Libertadores na primeira fase, terá o mando de jogo em todos os mata-matas até o final da Libertadores. Até semifinal. Porque ainda não acostumei. De qualquer maneira, fez o que é necessário. Então, parabéns. Não é uma crítica, ao contrário. Porém, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de outro nível. E o time vai sofrer, como seu treinador já falou em algum momento, o desgaste por ter priorizado, como era necessário, fez certo, o Mundial de Clubes. A preparação física foi diferente, precisava chegar ali no nível máximo da preparação física. O futebol que o Palmeiras jogou contra o Chelsea é melhor que o futebol que o Palmeiras é capaz de apresentar hoje. E isso vai acontecer. O treinador falou, é normal, então a gente precisa considerar isso. Então, essa queda de rendimento e talvez esse problema de marcação durante os últimos momentos do segundo tempo, talvez tenha a ver, exatamente com isso, que é uma coisa natural, imprevisível. Deixa eu colocar o lance do... Que o Palmeiras, nos últimos 21 meses, não, 21 está indo para agora 22, ele chegou a quantas disputas de título? 10, 11? O Palmeiras tem que chegar inteiro no mata-mata da Libertadores. Não, mas chegou em 10, 11. 3 paulistas, 2 Libertadores, 1 Mundial, 1 Copa do Brasil e mais aquelas 3 taças. 2 mundiais disputou. Não, final, estou falando. Ah, tá. Finais. Vamos colocar o lance aí.